Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. A palavra de Deus nos fala que o povo de Deus, ele é forte, né? De manhã a gente estava falando aqui que a gente tem que ser vibrante. A gente tem que impactar as pessoas aí fora. Porque a Bíblia diz que nós somos essa fonte, né, que vamos transbordar lá fora também. Então que possamos deixar que as nossas vidas também sejam bênção para as pessoas lá fora. Amém? Irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, servindo na obra do Senhor. A minha vida, se não for para servir o Senhor, não tem sentido. Devemos nos sentir assim. Então, que Deus possa estar me usando a minha família, usando a você na sua obra, onde você vá. E para mim é muito gratificante poder estar aqui com os irmãos servindo esta igreja, pastor Raik e os irmãos. Irmãos, hoje eu gostaria de comentar, de falar um pouquinho sobre a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, como impacto na vida do homem. E eu, nessas minhas andanças de avião em avião, fui ler um livro muito fininho, pequeno, muito legal. O nome dele é se eu não me engano agora, é 8 pessoas que influenciaram a história do pastor Hernandes Dias Lopes. E chegou numa parte do livro, eu li um pouquinho mais sobre a vida de um homem chamado Cornélio, né? E aquela história daquele homem teve um impacto muito grande quando a gente vai começar um pouquinho a olhar mais profundamente no detalhe da coisa, no detalhe do acontecimento, no detalhe realmente de como ocorreu a sua conversão. E ali a gente pode encontrar vários paradigmas sendo quebrados. Nós encontramos ali a porta do Evangelho se abrindo para os gentios. Ali nós encontramos riquezas preciosíssimas. Ali nós encontramos também e desmistificamos aquela frase que todo caminho leva a Deus, que não leva a uma mentira diabólica. Ali também nós encontramos que as pessoas não são salvas pelo que fazem, obras não salvam ninguém. Mas fomos salvos também para fazer boas obras. E nós vamos olhar um pouquinho sobre a vida deste homem, desse impacto que trouxe para mim e trouxe para você. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, deixe ela aberta em Atos, nós vamos utilizar bastante. Atos capítulo 10. Nós vamos ler até o verso 8. Todos acharam? Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia um mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem de sobrenome Pedro. Ele está hospedado
ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja a residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Que Deus abençoe a sua palavra. Temos aqui uma bela história de conversão de um soldado graduado chamado Cornélio, que era um comandante do destacamento do exército romano de Cesareia, na Palestina. Quando nós folheamos a nossa Bíblia em Atos, do capítulo 1 até o verso 10, podemos ver o evangelho sendo pregado, anunciado e sendo de uma forma de milagre, crescendo e rompendo barreiras. Podemos ver lá a conversão de 3.000 pessoas. Podemos ver quando lemos o capítulo 9, percebemos a conversão do maior perseguidor da igreja naquele momento, chamado Paulo de Tarso, sendo milagrosamente convertido a Cristo. E agora, no capítulo 10, vemos a conversão de um homem que, segundo a tradição, que segundo a palavra de Deus, era um homem bom. Um homem que era muito respeitado, muito conhecido pela sua bondade, muito reconhecido pelo povo como um homem que orava e um homem que dava esmolas ao povo. E vemos essa caminhada do Evangelho para chegar até nós hoje. E agora o milagre do anúncio do Evangelho a Cornélio, que de uma forma extraordinária é avisada por um anjo que precisara ouvir a mensagem de Cristo através de Pedro. Então nós vamos aqui olhar primeiramente, fazer alguns destaques sobre a vida de Cornélio. O primeiro destaque aqui, irmãos, é que no versículo 1, ele fala que ele era um soldado graduado do exército, um centurião romano, em Cesareia, onde se encontrava o quartel-general do governo romano na Palestina. Na organização militar, a legião ocupava o principal lugar. Tratava-se de uma força composta de 6.000 soldados, e em cada legião havia 10 cortes ou batalhões, que possuía cada um 600 homens. E a corte, por sua vez, estava dividida em centúrias compostas de 100 soldados, comandadas por um centurião. Então percebam que um centurião não era uma pessoa qualquer. Os centuriões naquela época eram a espinha dorsal do Império Romano. Percebam que Deus, ele recruta as pessoas, independente das suas posições. Deus recruta as pessoas de todos os lugares e em todas as posições. No verso 2 a 3 diz assim: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aqui nós percebemos que Cornélio, ele era o quê? Um homem piedoso. A piedade não pode ser separada da caridade. Mesmo com seu trabalho puxado e duro, seu coração era generoso. Além de dar muitas esmolas ao povo, ele praticava a bênção do dar. Ele tinha um coração e as mãos abertas para ajudar as pessoas necessitadas. O seu amor não era somente de palavras, mas eram de obras.
obras que reconhecidas pelo povo. Mesmo sendo um gentil vivendo em terras palestinas, ele era um homem generoso, em vez de explorar o povo. Então Cornélio ele era um homem importante dentro do seu rol. Cornélio era um homem generoso. Ele era um homem piedoso e temente a Deus, segundo o texto. Deus sempre busca aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. Ele era um homem piedoso. Ele havia abandonado a religião dos seus ancestrais, a religião do seu povo. Ele se cansara do politeísmo e tinha se convertido ao judaísmo. Ele tinha rompido com seus deuses. Quando nós lemos um pouquinho mais, nós percebemos aqui no verso 4, no verso 3, né, e esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo que se aproximou dele lhe disse. Então nós percebemos aqui que Cornélio também era um homem de oração. Ele era um homem que tinha uma vida intensa de oração e observava as suas horas regulares ainda. Ele tinha o costume dos judeus em orar 3 vezes ao dia, irmãos. Era a terceira hora, que seria mais ou menos às 9 horas nós. A sexta hora, que seria mais ou menos às 12 horas. E a 9ª hora, que seria aproximadamente às 15 horas. Percebemos aqui um homem que buscava autenticamente a Deus. E podemos supor que Cornélio, além das suas orações ritualistas, ordinárias, pedisse ao Senhor em oração para ser guiado a uma maior verdade. E que na realidade, e tanto dever como privilégio de todo homem. Olhando mais à frente, percebemos que Cornélio ele também era um pai de família exemplar. Atos capítulo 10, verso 12, diz: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Além de ser um líder respeitado fora, era um líder também respeitado dentro de casa. Era um homem que tinha autoridade tanto com seus soldados quanto com seus familiares. Era um homem que conseguia influenciar todos que estavam ao seu redor. No capítulo 7, do verso 10, logo se retirou o anjo que lhe falava, e chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. Veja no capítulo 22, também do mesmo versículo, que diz assim: E então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te em tua casa e ouvir as tuas palavras. Um homem que criava a sua família em um ambiente religioso, como todo homem de bem deve fazer. Um homem que liderava espiritualmente a sua casa. Mais adiante, no verso 4 e 5, percebemos que Cornélio tinha uma fé sincera e fazia de tudo para adorar e agradar a Deus.
Ele tinha um conhecimento limitado sobre Deus. Tanto é que quando nós estamos lendo o texto, quando ele olha para Pedro, ele quer ajoelhar e o quê? Adorá-lo. Logo Pedro repreende e diz assim, calma, eu sou apenas parte, eu sou criatura. Você tem que adorar ao Deus único e verdadeiro, chamado Jesus. Irmãos, quando nós olhamos aqui a vida deste homem, todos os requisitos, esses 6 pequenos requisitos, nós poderíamos dizer que esse homem estava salvo, que era um homem conhecedor da palavra de Deus, que era um homem conhecedor de Jesus Cristo, que era uma pessoa que, se estivesse no hall de membro da nossa igreja, provavelmente nós diríamos, esse aqui é um homem santo de Deus. Percebam que não é tudo que leva a Deus. Percebam que obras, irmãos, boas obras não levam a Deus, não salvam ninguém. Faltava algo para esse cidadão, tão reconhecido no seu trabalho, na sua família e na sua sociedade. Faltava algo. E esse algo era Jesus. Talvez alguns de nós, alguns aí na plateia, na igreja, estejam pensando apenas que fazer boas obras, não maltratar, orar como oramos tradicionalmente, ler as Escrituras, que isso garante a você a salvação da sua alma. Que isso garante a você que o seu nome esteja no livro da vida. Mas percebam que tudo isso não é suficiente para garantir a salvação do homem. A única coisa que garante a salvação do homem, aleluia, é a graça redentora do Senhor Jesus Cristo. E a vida desse homem começa a mudar a partir do momento em que ele se encontra com Pedro, e Pedro começa a pregar e a falar de Jesus para ele. E a vida deste cidadão começa a ficar diferente, a vida desse homem começa a ter um significado ainda maior do que era, porque a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo morto e ressurreto, entrou no coração e na vida daquele homem. Quando olhamos em seguida nessa história tão impressionante. Por que impressionante, irmãos? Porque a partir daquele momento, tanto para Pedro quanto para Cornélio, quebrou-se barreiras que ainda existiam. Para Pedro, porque tinha que pregar para um romano, para um gentil, ele teria que ir lá na casa dele. Quando nós lemos um pouco mais a história, nós percebemos Deus trabalhando com ambos. Tanto é que é um dos pouquíssimos casos que um anjo teve que interferir para que tanto Pedro quanto Cornélio pudessem entender que era necessário que eles estivessem juntos. E diz alguns historiadores que essa foi uma das primeiras pregações, ou melhor, foi a primeira pregação de um gentil na história do cristianismo.
Outros autores falam, né, que Paulo pregou, mas não se registrou. Enfim, o que importa para as nossas vidas aqui é entendermos que o poder de Deus operou e que naquele instante, tanto o judeu quanto o gentil entenderam que o evangelho é para todos aqueles que crerem no nome de Jesus. Para todos aqueles que sinceramente abrirem o seu coração, prostrando seus joelhos ao chão, e com uma fé pública anunciar a sua conversão ao cristianismo, a Jesus Cristo. Ser religioso e sincero não significa estar salvo. Duas coisas aquele homem faziam que eram admiradíssimos pelos aqueles cidadãos judeus. Primeiro a oração e depois as esmolas. A oração e as esmolas eram importantíssimos na cultura judaica. Era um sacerdote do lar, um influenciador no seu trabalho e gozava de bom testemunho da nação. Era um homem conhecido tanto na terra quanto no céu. Veja no verso 4, lá para a parte B, que diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Deus conhecia aquele homem. Deus conhecia o coração dele. Era um homem que não conhecia ainda o Evangelho de Jesus. A sinceridade não é suficiente para levar as pessoas ao céu. A teoria que toda religião é boa e que todos os caminhos levam a Deus está totalmente desacordado com a palavra de Deus. Só existe um caminho, só existe uma verdade chamada Jesus Cristo, a qual sim, este homem pode nos levar ao céu, nos conduz a vida para a presença de Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Eu sou uma expressão do Antigo Testamento que só era usado por Deus. E Jesus disse: eu sou. Ele era um homem bom, dava esmolas, orava, testemunhava, um bom exemplo dentro e fora de casa, mas ainda não era salvo. Um homem respeitado por toda a nação, mas não era salvo. A salvação vem somente por Jesus. A salvação vem somente por aquele que morreu na cruz e morte de cruz. Passou 3 dias morto, mas ao 3º dia ressuscitou. O Evangelho leva a paz ao homem. Veja no verso 34, do mesmo capítulo 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aleluia. Independente da nossa cor, independente do nosso sexo, homem ou mulher, independente da nossa posição social, independente se temos o primeiro, o segundo, ou se somos mestres e doutores, independente daquilo que somos aqui na terra, a Bíblia diz que o Senhor
ama a todo aquele que se rende, a todo aquele que crê, a todo aquele que confessa, a todo aquele que busca a Deus. A Bíblia diz que o Senhor o aceita. Aleluia. Pedro anuncia Cristo a Cornélio, a sua família e amigos. Pedro reconhece que o evangelho é tanto para judeus e não judeus. O pontapé foi dado. O evangelho estava sendo anunciado a todos os homens, onde aqui se cumpre. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As barreiras culturais, preconceitos e tabus estavam sendo superados naquele momento. Pedro na casa, desculpe, quando nós vemos Pedro na casa do curtidor, lá no verso, pelo verso, se eu não estou, verso 5, agora envia o mensageiro, verso 6, ele está hospedado com Simão, o curtidor. O curtidor era uma pessoa que lidava com peles de animais mortos. E todo indivíduo que tocava em animal morto era considerado impuro para o judeu. Por isso que geralmente essas pessoas que trabalhavam com isso, trabalhavam afastados da cidade, porque não tinham autorização para estar dentro da cidade. E ali começa as barreiras sendo quebradas. Pedro já estava na casa de Simão. O evangelho de Jesus leva a paz, não faz distinção de pessoas, rompe tabus e faz da igreja um único povo e fonte viva de Deus. Uma lição muito importante que tiramos daqui também é que o evangelizar não foi dada essa ordem aos anjos. O anjo poderia muito bem ter pregado para Cornélio naquele dia. O anjo muito bem poderia ter dito a história da salvação perfeitamente para ele. Mas a missão não foi dada a ele. A missão foi dada a mim e a você. O anjo do Senhor falou do céu a Cornélio, lhe deu a ordem da parte de Deus, mas não pregou para ele. A igreja é a única agência credenciada dos céus para pregar o evangelho. Nós somos os responsáveis. Assim como Paulo na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele, mas foi Ananias que foi pregar. Foi dado a ordem a Ananias, vai lá, e Paulo está te esperando. Saulo está te esperando. Ananias, como, Senhor? Esse cara está perseguindo a gente, matando a igreja, dizimando o povo, e o Senhor quer que eu vá para a boca do leão? O método de Deus é a igreja, irmãos. Se falharmos, Deus não tem outro método, pois Ele não confiou a pregação aos anjos e nem ao Estado. Esse trabalho cabe a mim e a você. Somente os que foram alcançados pela graça devem ser instrumentos de Deus para levar ao mundo as boas novas da graça de Deus. Somos eu e você. Somos responsáveis de pregar o evangelho. Pregar não é só falar. Pregar não é só vir à frente, cantar, tocar. Pregar é caminhar.
é testemunhar. É todo dia na nossa casa, no nosso trabalho, como dirigimos os nossos negócios. E Pedro pregou a Cornélio e mostrou que Cristo é o próprio Evangelho. Veja no verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus. Este é o Senhor de todos. O Evangelho está centrado na vida de Jesus. O Evangelho está centrado na vida e na obra de Cristo. Olha o verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Onde Jesus estiver, irmãos, reina a vida, entra a esperança. Aonde Jesus estiver, irmãos, a vida impera. O Evangelho está centrado na morte de Cristo. Veja no verso 39. E nós somos testemunhas do que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A morte de Cristo é a nossa carta de alforria. Jesus, naquele momento, escreve com sua letra, e a sua tinta era o seu próprio sangue, e dizendo o seguinte: Jorge Alex, você está, através do meu sacrifício, você agora não é mais escravo do pecado, você não é mais agora pertencente à família de Satanás, você agora não pertence mais ao inferno, você agora pertence à família de Deus, você agora tem o seu nome escrito no livro da vida, porque eu comprei isso com o meu sangue. Aleluia. Ele morreu não como um mártir, mas como um substituto, irmãos. Ele morreu a minha morte, para que eu tivesse vida. Alguém teria que morrer por mim. E Jesus foi esse substituto. Ele rompeu os grilhões da morte. E nós temos vida pela sua morte. No verso 40 a 41 diz assim: a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ressurgiu dentre os mortos, depois que ressurgiu dentre os mortos. O Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele rompeu as cadeias da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. E ele agora tem a chave da morte e do inferno. A única coisa que ainda prendia Jesus era a morte. E ela precisava ser vencida. E Jesus venceu, aleluia. E isso nos garante um dia, irmãos, de ressuscitarmos assim como ele ressuscitou. Glória a Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, a nossa esperança era vã, a nossa pregação seria vazia. Porque o único que morreu, mas não está no túmulo,
É Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, irmãos. Aleluia. Por isso a nossa pregação tem um significado muito forte. Por isso que o cristianismo tem um significado muito forte. Porque simplesmente tudo é centralizado nele e para ele. O verso 43 diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. O Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo é o único que pode conceder perdão dos pecados ao homem, a remissão de pecados, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, não são alcançados pelas obras nem pela religião. A igreja, não somente por Jesus Cristo. Quem crer tem a vida eterna. João capítulo 6, verso 47. João capítulo 6, verso 47 diz assim: em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. E o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. João 3,16, que diz assim, como é que diz João 3,16, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a garantia de que a nossa vida após a morte não acaba. Jesus é a garantia que a nossa vida aqui na terra será uma vida feliz, não de tranquilidade, irmãos. Jesus nunca prometeu um caminho sem pedras. Pelo contrário, Jesus sempre diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tendes o quê? Bom ânimo, porque eu vou estar com vocês. Aleluia. Aqueles que recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja. Foi notório a conversão daquele homem chamado Cornélio. Após ter escutado a pregação de Pedro, ele rendeu-se a Cristo, e diz as Escrituras lá no verso 44 e 48, que aquele homem foi cheio do Espírito Santo, aquele homem foi cheio de Deus, e foi recebido nos braços do Senhor. E pelo relato bíblico diz que o seu nome foi escrito no livro da vida. E aquele homem, além de receber, foi logo batizado e recebido no hall de membros da igreja. Os gentios creram e foram batizados com o Espírito, e imediatamente foram batizados com águas e integrados à igreja. Todo aquele que crê deve integrar-se na igreja de Deus por meio da pública confissão de fé e batismo. Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Cornélio e toda a sua família foram convertidos, batizados com o Espírito Santo e receberam também o batismo com água. Meu irmão, eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a sua posição social. Eu não sei se o irmão costuma a praticar boas obras, fazer bem aos outros, caminhar
com honestidade, homem moralmente sendo reconhecido pela sociedade como uma pessoa boa. Eu quero lhe dizer, assim como você leu e ouviu, que essas coisas não são suficientes para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Cornélio tinha mil e uma qualidades. O povo gostava daquele homem, mas ele não conhecia Jesus na sua intimidade. Um homem poderoso, que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Jesus está aqui. E se Ele estiver falando ao teu coração agora, meu irmão, somente a fé em Cristo, como você ouviu, pode escrever o seu nome no livro da vida. A Bíblia diz: eu estou à porta e bato. Abra o seu coração, abra a sua mente. Reconheça hoje que você precisa de Jesus. Não é a primeira igreja batista do Pará. Não é alguma igreja A ou B ou C, ou pastor A, B ou C. É Jesus, meu irmão. E Ele quer o melhor para ti hoje. Eu convido que você baixe a sua fronte. Você feche os seus olhos. E eu quero fazer esse convite especial para ti hoje. Boas obras não salvam, mas o cristão foi chamado para fazer boas obras. Hoje é noite de salvação. Se alguém entre nós aqui, que hoje quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não tem certeza da sua salvação, do seu nome escrito no livro da vida, Jesus está dizendo hoje para você: olha, não se preocupe com isso, apenas creia. Apenas creia. Ah, pastor, mas a minha vida é muito errada, eu ando de uma forma que não agrada a Deus. Meu irmão, Jesus hoje, Ele apenas está te chamando. Ele me chamou, meu irmão. Ele só está dizendo assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é um convite especial, meu irmão. Se alguém também aqui dentre nós que de repente por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar com a igreja, com Cristo, esse também é um momento. Pai querido, obrigado porque um dia o Senhor olhou por mim. Obrigado porque a Tua graça me alcançou, me tirando do vale da morte. Me tirando, Senhor Deus, do inferno, porque lá era o meu lugar por direito. Mas o Senhor me resgatou, me comprou com o seu sangue. O Senhor teve misericórdia de mim. Escreveu meu nome no livro da vida, Senhor. Aleluia. Eu sou grato.
na nossa vida, aqui na minha vida, Senhor. Tenha sempre em primeiro lugar o Teu reino, e que eu possa crer, que eu possa acreditar de todo o meu coração, que o Senhor irá acrescentar tudo aquilo que eu preciso. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos que aqui oram, te agradecem também, porque foi por eles também que o Senhor morreu. Foi por eles, Senhor Deus, que o Senhor entregou-se a si mesmo como cordeiro mudo e derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Cada um que faz parte do teu corpo, Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por esta igreja, Senhor Deus, que se estabeleceu neste bairro. Obrigado por essas portas que são abertas para que o Teu Evangelho seja anunciado. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Raik, nosso líder. Que seja ele um homem abençoado, cheio do Teu Espírito, para nos conduzir, Senhor. Abençoa a liderança desta casa, Senhor. Desde o vice-presidente, os pastores. Enfim, Senhor Deus, abençoa o Teu povo. Derrama graça sobre nós. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.